Olá, aluno, bem-vindo à nossa quinta aula do curso de Informática. Eu sou o professor Carlos Alan e hoje a gente vai dar uma olhadinha em como fazer a instalação de novos sistemas diferentes para sair desse ambiente do Windows e a gente aprender aquela questão dos padrões, né? Dos padrões de utilização de sistemas. Então eu vou abrir aqui o meu navegador. Para começar, eu vou indicar para vocês um sistema que é bem fácil de se utilizar. É o Deepin 15. Vou fazer uma pesquisa aqui pelo Google. Não. O site aqui é esse mesmo. É o site que está com essa linguagem bem interessante de se entender, né? Provavelmente mandarim. O Deepin, ele é um sistema gratuito que funciona de forma bem mais rápida do que o Windows, né? Pelo menos foi assim que eu consegui constatar aqui na minha máquina. E ele atende todas as expectativas de um usuário comum. Por exemplo, você tem uma loja, assim como a loja do Windows, que você pode instalar qualquer tipo de programa que esteja disponível lá na loja. E a loja é estupidamente completa. Vou clicar aqui em linguagem, né, para a gente poder entender um pouco mais. Vou clicar em inglês e clicar em download do sistema. Se você quiser fazer umas visualizações aí do sistema, fique à vontade, mas assim que baixar esse arquivo, a gente vai dar uma olhadinha no processo do sistema, em como ele funciona e no processo de instalação. Vou clicar aqui em download. Pronto, é só clicar aqui em salvar. Note que ele já baixou aqui para o 64 bits, né? Você vai baixar 3.2 GB. Ele baixou no arquivo .iso. Então você tem duas opções para fazer, tem três opções na realidade do Deepin para fazer a instalação. Você pode gravar em um DVD e fazer o boot do seu computador pelo DVD. Eu vou ensinar como é que a gente vai fazer isso. Ou você pode fazer a instalação pelo pendrive utilizando um programa de terceiro ou o próprio sistema do Deepin. Como eu já baixei, eu não vou precisar clicar aqui em salvar. Vou clicar em cancelar e a gente vai ver. Lembra daqueles arquivos que tinham ocultos aqui? O Deepin está lá no meio. Vou clicar em exibir itens ocultos e agora a gente vê o Deepin aqui, certo? Então vamos lá, vou tirar o Deepin de oculto. Pronto, vou voltar aqui. Pronto, vou voltar aqui para minha exibir itens ocultos. Sumiu. Então vamos lá. No Windows 10, né, a partir do Windows 8.1, se eu não me engano, a gente ele já adicionou uma facilidade aqui. A gente pode abrir arquivo de imagem de disco. Esse arquivo é como se ele fosse uma foto, entre aspas, né, batida de um DVD. Na realidade, eles são arquivos comuns, gravados de uma determinada forma, para que você possa passar para um DVD de uma forma mais prática. Só que, como a gente hoje em dia não está mais utilizando tanto DVD, então precisamos emular, né, simular um drive de CD dentro do nosso computador. Vou dar dois cliques aqui, porque o próprio Windows ele já faz essa montagem. Se eu clicar com o botão direito, ele diz montar. É como se você tivesse acabado de adicionar um DVD dentro do seu sistema. Inclusive aparece aqui a unidade de DVD. Agora a unidade F, Deepin 15.5. Para fazer a instalação do Deepin, veja que interessante. Ele já vem com esse arquivozinho aqui, o Deepin B.exe. Se eu der dois cliques, pronto, abrindo aqui, veja como é simples. Eu seleciono o arquivo de imagem ISO, né, de imagem de CD. Vou clicar aqui, mesmo arquivo que a gente usou para abrir esse programa. Então eu vou vir aqui na área de trabalho, vou selecionar o Deepin, abrir, pronto. Selecione novamente o arquivo. Caso eu queira trocar esse arquivo, eu clico em próximo. Então agora eu só preciso adicionar um pendrive.
Vou adicionar um pendrive aqui. Pronto, reconheceu, né, o Windows abrindo aqui para abrir foto, reconheceu aqui o meu disco removível. Aparentemente o disco deu algum tipo de defeito, mas eu vou colocar aqui em formatação mesmo assim. Só isso, você adiciona o seu pendrive vai vir aqui com um tamanho específico, né? Ele tem que ter 4 GB no mínimo de tamanho, de espaço, para que caiba nesse sistema. Eu vou clicar em iniciar a gravação, ele vai formatar o pendrive. Quando esse líquido aqui, né, tiver aqui no topo, ele simplesmente terminou a instalação, e ele vai mostrar para você que terminou. Então você clica em fechar e reinicia o seu computador. Como a gente não vai fazer isso, né, a gente já tem tudo prontinho, eu vou fechar aqui e cancelar esse processo. E agora a gente vai lá ver como é que funciona aquele negócio do boot que eu falei anteriormente. Então agora, depois do pendrive feito, né, chama-se pendrive bootável, aquilo que a gente fez lá com o DeepinOS, eu vou ligar aqui o meu computador e vou apertar a tecla F2. Deixa eu dar um foco aqui no texto. Pronto. Esse sisteminha que você está vendo aqui é o que a gente chama de BIOS. É um sistema que fica guardado na placa-mãe e ele não utiliza do HD para o seu funcionamento. Geralmente a gente utiliza uma memória chamada memória ROM, que é uma memória fixa, mas de um tamanho curto. Não é memória temporária, é uma memória fixa de um tamanho curto, a memória ROM, e ela guarda essas informações aqui. No caso de informações de data e hora, de configurações aqui para serem salvas, como não utilizam HD, por exemplo, a maioria dos computadores possuem uma pilha pequena, aquelas pilhas de relógio mais grossas, que guardam essas informações. Então aqui eu apertei F2, em alguns computadores a tecla correta é a delete, e eu entrei aqui no meu setup, nas configurações da BIOS. Eu vou entrar aqui na aba do boot, e aqui eu tenho boot option e uma numeração aqui ao lado. Então o que é que eu quero? Eu quero fazer, obviamente que o de vocês não vai estar aparecendo todas essas opções aqui. Eu quero fazer com que o meu pendrive, que é esse daqui, tenha prioridade na abertura desse sistema. Então quando eu logar, quando eu entrar, o boot, né, que é o start, por onde a gente vai acessar o sistema, ele vai usar esse pendrive aqui ao invés de utilizar o meu HD. Então nessas informações bem aqui abaixo, você vê como movimentar a tela. F9 é o load por default, F10 eu salvo, Enter eu seleciono a opção, F1 eu seleciono a ajuda do item, né? Então eu vou clicar aqui na primeira opção e vou trocar para o meu pendrive, o SanDisk Cruzer Blade. Troquei aqui para o meu pendrive. Agora eu vou vir em Exit, ou eu pressiono F10, ou eu venho em Exit e clico em salvar as mudanças e resetar. Eu vou salvar e vou resetar. Agora o computador liga novamente. Pronto, e agora ele acessou o meu pendrive. Eu vou clicar aqui em instalar, Install Deepin, e o instalador do sistema vai abrir. Aqui o mouse já apareceu. Pronto, então a gente está no DeepinOS. A primeira informação que ele pede é a informação da sua língua. Eu vou clicar aqui em Português Brasil, próximo, e agora adicionar as informações do usuário. Aqui é aluno, uma senha para o aluno,
Agora eu vou selecionar aqui o fuso horário, Recife, próximo. E agora é o momento mais complicado, né? Onde a gente escolhe onde vai ser a instalação. No caso, esse DIPIM aqui já é tudo que você está vendo aí verdinho são as partições que já existem no meu HD. Lembra daquela partição OS, né? Que é o Windows. Aquela outra que tem lá programas que a gente viu quando estava aprendendo sobre explorador de arquivos. E eu tenho outros sistemas também instalados. Eu tenho o Ubuntu 17.10 também instalado e o próprio DIPIM aqui em uma outra partição. Mas no caso de uma instalação base, você vai ter uma partição só, mas mesmo assim a gente ainda vai ver pelo Windows como fazer essas partições aí, como criar uma partição, reduzir tamanho e esse tipo de coisa. Então é só prosseguir aqui e iniciar a instalação. Como eu já tenho um DIPIM instalado, eu não vou prosseguir. Eu já vou voltar aqui e vou direto para a tela do DIPIM para a gente ver como é que ele funciona, ok? Agora a gente já está aqui no meu DIPIM OS, exatamente aquela versão que a gente estava instalando lá. No entanto, o meu já está instalado, eu já utilizo ele há um tempão, então vou mostrar aqui como é que funciona. Vamos ver a diferença do Windows. A gente já nota aqui que nessa barra de tarefas eu já tenho essa quantidade enorme aqui de ícones, mas isso foi escolha minha. Eu posso colocar e retirar quantas vezes eu quiser o ícone. Se eu quero retirar, eu faço isso. Se eu quero colocar, eu venho aqui, ó, apertei o botão de janela do Windows, no teclado, né? E vou digitar o mesmo programa que eu tinha retirado ali, que no caso foi o Visual, foi esse aqui, ó. Ok, arrastei. Tô com o meu programa aqui de novo. Vou voltar para cá. Pronto. Entendeu? Ó, aqui é o menu, o lançador do DIPIM, né? A gente tem todos os programas que foram instalados aqui. Isso aqui é aquele programinha de formatação de pendrive que a gente fez antes. E eu vou clicar aqui, ó. Bacana. Agora o menu ficou tela cheia, assim como no Windows, né? A diferença é que eu posso mover os ícones, com certeza, mas eu não posso mover daquela forma que tem o Windows, né? Que são os cubinhos e eu vou alinhando do jeito que eu quero e tal. Mas eu também tenho aqui a versão de pesquisa. Nesse sistema eu não tenho um assistente virtual, mas a gente tem aqui, eu posso clicar aqui do lado e eu vejo as categorias dos sistemas, né, dos programas que estão sendo utilizados. Temos aqui até Steam com um jogo aqui instalado. A gente temos aí também os arquivos editores de texto, né? Tem o WPS Write, o LibreOffice, que foi aquele que a gente instalou lá no Windows, e ele funciona do mesmo jeito que no Windows e é gratuito, né? Ele ainda tem essa beleza. Eu vou clicar aqui. O botão esquerdo do mouse ele funciona do mesmo jeito, com uma seleção. Eu clico uma vez, ele seleciona. Eu clico duas vezes, ele abre. E a gente tem a mesma funcionalidade. Eu clico com o botão. Se eu clicar com o botão direito, eu vejo a propriedade do mesmo jeito, né? As opções do item que eu cliquei. Ó, eu posso clicar aqui, por exemplo, e eu posso abrir uma nova janela no Chrome, uma nova janela anônima, né? Que são as informações desse sistema. Eu tenho a doc, que no caso é esse menuzinho aqui que eu adiciono todas as informações. Eu posso modificar o tamanho dos ícones, o tamanho dessa doc, né? Que é essa barra de tarefas. Posso deixar muito grande e posso deixar pequena, né, como eu gosto. E eu modifico aqui a localização, coloco acima, coloco embaixo. No Windows também dá para fazer isso, mas no Windows a gente não tem uma opção que é o que eu vou falar agora, que é esse modo. Tem o modo Fashion, que é o que eu estou utilizando, e o modo Eficiente, que aí a gente volta para aquela mesma visualização que a gente tem no Windows, né? Por exemplo, eu vou vir aqui em tamanho, deixar tamanho médio. Pronto, eu estou com a mesma visualização do Windows. Eu posso clicar aqui, e aqui vai ser o meu menu iniciar. Se eu não quiser o menu iniciar desse jeito, eu clico nessas duas setinhas aqui e ele se modifica. Aqui eu tenho
um atalho para minhas pastas, clicar em computador, ele vai abrir minha pasta do mesmo jeito como no Windows. A diferença aqui no meu explorador de arquivos é que a questão de ícones, né, de disposição de informações. Por exemplo, no Windows aqui em cima você tem todas aquelas informações de exibir e tudo mais. Aqui no Deepin nós temos um pouco menos opções, mas eu clico aqui, ó, configurações, e aqui eu tenho todas as configurações que eu preciso, né? Aqui aquela questão dos arquivos ocultos, mostrar arquivos ocultos, não mostrar arquivos ocultos, pré-visualização de texto. Eu tenho várias outras opções, mexendo em ícones da janela por padrão, duplo clique, ó, por exemplo, se eu quiser abrir um arquivo com um clique só, eu modifico aqui, e várias outras opções, né, que esse explorador de arquivos aqui permite. Então eu tenho a pesquisa, do mesmo jeito que no Windows ele fica na barrinha lateral aqui do lado, nesse daqui ele fica desse mesmo jeito. Eu posso dizer onde é que eu vou pesquisar, posso falar um endereço, um programa, do mesmo jeito. E essas são as pastas padrões, né? Aquelas pastas de biblioteca que você viu anteriormente. Então eu vou vir aqui embaixo eu tenho meus HDs, né? Um HD com as minhas partições. Por exemplo, essa partição aqui é o mesmo acesso do Windows. Eu vou clicar em OS, veja que interessante. Eu vou lá em usuários, que é aquela pasta, vou lá em aluno, desktop, que é a área de trabalho, e eu vou encontrar, ó, meu arquivo, aquele arquivo que a gente criou na aula passada, juntamente com os arquivos ocultos, né? Que a informação de arquivo oculto está no Windows, né? Isso daqui não consegue identificar da mesma forma, mas o meu arquivo que a gente criou naquela hora, ele está aqui funcionando do mesmo jeito. Eu estou acessando pelo meu HD, só que eu estou em outro sistema. A utilização dos navegadores aqui é do mesmo jeito. Vou clicar nele e agora eu vou entrar num site aí qualquer, não qualquer, né? Tem que fazer uma propaganda. Tudo funciona do mesmo jeito. Aqui eu tenho o Skype, vou sair do Skype, tenho o Dropbox também. Vou voltar para minha barrinha do Fashion, né, que eu gosto bastante. Para acessar aquelas configurações do Windows, né, vou modificar aqui a minha tela inicial. Eu clico com o botão direito, da mesma forma que eu faço no Windows, só que escrito de uma forma diferente. Eu vou lá em definir papel de parede, com a mesma lógica que na utilização do Windows, só que escrito de uma forma diferente. Vou procurar aqui um papel de parede que me agrade, que já utilizei anteriormente. Cliquei apenas na área de trabalho, não quero bloqueio na área de trabalho. Pronto, já tem um papel de parede aqui bacana. Vou voltar aqui para o antigo. Pronto, apenas na área de trabalho. Já tenho aí organizado. Vou clicar aqui com o botão direito no meu dock e vou voltar para o modo Fashion com o tamanho pequeno, que é o que eu utilizo. Aí o que é que ele faz? Ele reduz as informações, né? Ali a gente tinha o valor de carregar com o botão de desligar, tem o volume, aqui a gente tem opções extras de bandeja, né? No caso tem aqui o Dropbox. E agora eu vou clicar aqui em configurações, né? Central de configurações. Agora a gente também tem todas as configurações do sistema. Eu vou clicar aqui em som. Posso mexer aqui nas configurações de som, aumentar volume, fazer avançado. Eu tenho também aqui as configurações de personalização, fonte, tema, o tema, aquela mesma coisinha do Windows, né? O Deepin padrão, que é esse tema aqui, ó, o branquinho. Vou abrir aqui, vou abrir o LibreOffice aí pra gente ver. LibreOffice branquinho, tudo bonitinho. Mas se eu venho aqui em configurações e altero para o preto, o LibreOffice é obrigado. Eu vou fechar
vou abrir de novo. O LibreOffice foi obrigado a trocar aí o seu visual. Pronto, agora a gente tem um LibreOffice preto. Show de bola, tudo funcionando perfeitamente. Vou voltar aqui para o branco. E aqui, se eu quiser, eu modifico os ícones do sistema, né? Por exemplo, vou abrir aqui as pastas, ó. Clicar em configurações. Esse aqui é o sistema de ícones padrão. Eu vou modificar aqui, ó. Aí muda todos os ícones da bandeja, muda todos os ícones das pastas padrões. Vou botar nesse aqui, ó. Ficar tudo bem redondinho, tudo bacana. É uma das coisas bacanas do Linux, né? Você pode fazer várias alterações diferentes ao seu gosto. Eu vou mostrar esse poder aí de configuração mais pra frente no próximo sistema que a gente for dar uma olhada. Pronto, é basicamente isso. Para criar um arquivo, criar uma nova pasta. Vou abrir essa pasta. E nessa nova pasta eu clico com o botão direito, ó, novo documento. Criar um documento de quê? Planilha, apresentação, documento de texto, documento do LibreOffice. Agora eu posso abrir o documento. E tudo funciona perfeitamente bem e igual ao Windows. Para fazer a instalação de um programa não é muito diferente, só o tipo de extensão, né, que a gente vai ver na aula de manipulação de arquivos sobre extensões, que é um pouco diferente, né? No Windows a gente utiliza .exe, MSI, nesse daqui a gente utiliza .deb. Eu vou clicar aqui na deb e ele abriu aqui o meu gerenciador de pacotes, né, o meu instalador. Ele já verificou que a mesma versão desse programa já está instalado. Ao invés de aparecer remover e reinstalar, iria aparecer só um botão de instalar. Se eu clicasse, ele ia iniciar a instalação desse mesmo jeitinho, sem problema nenhum. Terminando de instalar, o programa fica disponível no seu menu de aplicativos. Uma facilidade que o Deepin tem é essa Deepin Store, uma lojinha estilo a lojinha do Windows, no entanto muito mais completa e com todos os programas em desktop que você pode necessitar. Então, por exemplo, se você quer algum tipo de programa específico, você clica aqui, por exemplo, na categoria. Aqui em músicas ele vai me mostrar editores de áudio, ele vai me mostrar mais editores de áudio, leitores de música, né, que são aqueles leitores que adicionam bibliotecas diferentes. Tem o Spotify, por exemplo, um stream, e várias outras opções. É só você clicar em instalar, preencher os requisitos, né, que o que ele precisa apenas que o que ele precisa só é a senha do usuário. Isso, tudo aqui é simples assim. Por exemplo, aquele LibreOffice lá que a gente precisou no Windows, abrir um navegador, encontrar o site, fazer o download, né, encontrar a opção correta. Se eu vier aqui em escritório, a gente encontra o LibreOffice aqui como primeiro lugar, inclusive o Web e Microsoft Office. Posso clicar aqui também, ó, inclusive está aqui baixado, que é o Office Web, e eu posso fazer instalação, Evernote, Xmind, né, que é um mind map bacana, o WPS, que é um outro editor de texto, né, que a gente também vai ver, ó, por exemplo, WPS. É isso. Tudo que você precisa no Deepin OS a gente encontra por aqui, dentro da Deepin Store. Inclusive programas de desenvolvedores, tá vendo? A gente
gente encontra aí vários editores, aquele Visual Studio que eu acabei de tirar daqui, e várias outras opções. Ele é realmente um sistema bastante completo para um usuário comum utilizar, principalmente pelo fato de ele ser um sistema gratuito. Vou excluir aqui essa pasta e ela vem aqui para a lixeira. Vou esvaziar a lixeira. Pronto, lixeira esvaziada. E é isso. Para fazer a instalação de um outro sistema, a gente vai utilizar o Bionic, que é a nova versão do Ubuntu, está em teste ainda, mas tem o Ubuntu 17.10, que é o que eu vou mostrar agora. E para fazer a instalação, você pode procurar tanto no Windows como no Deepin, tem esse programinha chamado Etcher. Não sei se é assim que se pronuncia, mas está ele aí. Ele é bem simplesinho, tem a mesma interface em todos os sistemas que você for utilizar. Ele também serve para Windows e Mac. Eu vou clicar aqui em selecionar a imagem. Está dizendo que tem uma nova atualização, não vou fazer agora. Vou clicar aqui na área de trabalho, né? Vou escolher o meu arquivo, por exemplo, vou colocar aqui em Ubuntu, e clicar em abrir. Seleciono o meu pendrive, não detectou nada, vou espetar aqui. Pronto, acabei de espetar o meu pendrive, né, com aqueles arquivos do Deepin que a gente tinha visto antes. Aí ele identificou o pendrive, agora é só clicar em Flash, que aí ele começa a fazer o procedimento. Simples assim, depois a gente volta lá para o boot, abre como pendrive e pode acessar esse outro sistema. Para baixar esses outros sistemas, você encontra pelo site oficial mesmo. É só digitar, por exemplo, o Ubuntu. Você entra aí na primeira página, no caso é ubuntu.com. E aí, desktop, Ubuntu 17.10. Eu clico aqui em download, clico aqui em desktop. E agora essa é a última versão funcional, né, sem nenhum problema, e essas são outras versões aí em operação, em desenvolvimento. E é basicamente isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá no meu Ubuntu, que é o sistema que eu estou mais utilizando agora, e a gente vai verificar a instalação também desses outros sistemas para ver como é mais prático e fácil, né? Vamos lá então. Pronto, agora a gente já abriu aqui o meu Ubuntu, né? É um Ubuntu aqui com a cara de Mac OS. Eu fiz várias atualizações, né? Várias modificações aqui no sistema para mostrar o quanto o sistema é livre para modificações, né? Vou mostrar aqui por uma máquina virtual como o Ubuntu inicialmente, sem essas alterações de aparência, e você vai mensurar aí como são as possibilidades de modificação. Vejam aqui, esse é o meu sisteminha. Eu vou clicar aqui nas pastas, ok? Olhem essas movimentações. Eu adicionei também nas configurações do sistema, então eu posso utilizar o sistema aí de várias formas diferentes, adicionar animações, adicionar informações aqui, por exemplo, esses botões aqui são completamente formatáveis, né? Todos esses menus, tudo é bem formatado, inclusive a alteração de ícones desse sistema, né? Eu alterei todos os ícones, eu editei os ícones e fiz modificações ao meu gosto, né? Manualmente, e é basicamente isso. O Ubuntu ele também funciona da mesma forma que o Windows, da mesma forma que o Deepin OS. A única diferença entre todos esses
sistemas é exatamente a localização das opções que você quer ter, né? Que você precisa para resolver a sua tarefa. Então funciona assim, por exemplo, se você quer criar um arquivo de imagem novo, você tem algumas opções. Ou você já entra direto em algum editor de imagem, cria o arquivo lá e depois salva, ou você pode criar um novo arquivo de imagem. Aqui no caso desse OS eu posso criar um LibreOffice Impress, né, que também é um arquivo de imagem, ou eu posso criar um arquivo de texto, caso eu tenha, e adicione uma extensão já como JPG. Pronto, acabei de criar o meu arquivo aqui. Obviamente ele não vai ter nada dentro, eu vou precisar de um editor também para colocá-lo para funcionar. Eu vou fechar, deletar o arquivo. Selecionei o arquivo e apertei delete. Mover para a lixeira. Deseja mover este item para a lixeira? Sim, mover para a lixeira. Cheguei aqui, essa daqui é a minha lixeira. Em todos os sistemas, a minha lixeira ela possui duas opções. Ou eu deleto o arquivo diretamente da lixeira, ou eu recupero o arquivo da lixeira. Então, por exemplo, a gente acabou de deletar esse arquivo de texto.jpg. Eu posso clicar em restaurar, né? Cliquei com o botão direito em cima do arquivo que foi encaminhado à lixeira, deletado, e eu clico em restaurar. Quando eu restaurar, ele volta aqui para a minha página inicial. Para que eu faça o delete diretamente, eu pressiono na tecla Shift, que é a tecla que tem uma setinha para cima, aí bem próxima do Ctrl, do Caps Lock, e eu pressiono Delete logo após segurar o Shift. Quando eu unir isso, clicar em excluir, esse arquivo não volta mais para a lixeira, ele já foi deletado diretamente. Então vejam que interessante. Aqui no Kubuntu, o Kubuntu utiliza uma interface diferente da do Deepin, né? O Deepin tem a sua própria interface. O Kubuntu ele usa uma interface que as pessoas conhecem como KDE. É o KDE Plasma, o KDE, mas basicamente é assim que o pessoal fala. Então, por exemplo, eu quero modificar aquela imagem, né, do plano de fundo, como a gente fez nos outros arquivos, nos outros sistemas. Como foi que a gente fez nos outros sistemas? A gente passou o cursor do mouse dentro da área de trabalho, clicou com o botão direito do mouse e procurou a opção de alterar as informações aqui. Então, como aqui não tem nada referente ao fundo de tela ou nada desse tipo, eu vou procurar em configurações da área de trabalho. Então, configurar a área de trabalho. Vou clicar nisso. Pronto, agora a gente abriu as configurações da área de trabalho dessa interface, né? desse KDE, a gente chama. Para fazer uma alteração na imagem, eu tenho as opções aqui, várias opções, né? Eu posso criar apresentações de slide, cores simples, que no caso do Windows era aquela cor sólida que a gente tinha visto, né? Eu posso modificar aqui a cor, por exemplo. Vou clicar em aplicar. Eu tenho cor preta. Vou escolher uma outra cor, aplicar, e eu tenho uma outra cor. É simples assim, não tem problema, não tem dificuldade. Isso porque você só precisa ler e interpretar exatamente qual é a sua necessidade. A sua necessidade é alterar uma imagem do plano de fundo. A sua necessidade não é clicar com o botão direito e procurar alterar a imagem do plano de fundo. Você entende? Então, qualquer caminho que leve à resolução desse problema é um caminho válido no aspecto aqui de sistema. Então, vou voltar aqui para a imagem. Vou clicar numa imagem que eu queira, aplicar. Pronto, já fizemos aqui a alteração. Vou voltar aqui para minha imagem preferida, né? Vou clicar em OK. Pronto, resolvido o problema. Quero criar uma nova pasta. Criar novo pasta. Aqui eu coloco o nome da pasta. Vou colocar o nome da pasta meu arquivo.
Pronto, criei a pasta meu arquivo. Vou deletar a pasta meu arquivo. Pronto, deletei a pasta meu arquivo. As configurações desse sistema também são bem fáceis de se trabalhar. Por exemplo, eu posso apertar o botão janela, eu posso ter esse menu aqui, também posso configurar o menu para ele ser um menu maior, né, em tela cheia e tudo. Também tem uma exibição de todos os programas aqui que estão disponíveis. E vou aqui em configurações do sistema. Pronto, aqui em configurações eu posso configurar da mesma forma que no Windows. Eu tenho várias opções. Na realidade, eu tenho muito mais opções de configurações no que diz respeito à personalização, principalmente, do que no Windows. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e mexer em cores e eu vou modificar literalmente cada detalhezinho das cores, né? O esquema de cores que o sistema vai trabalhar. Aqui também nós temos o tema da área de trabalho. Eu posso modificar por completo, mexer em cursores também, né? Modificar outros temas diferentes. No caso, essa barra cinza aqui está utilizando esse tema, eu posso modificar aqui para qualquer outro. Tem a tela de apresentação, que no caso também é uma tela modificável. E tudo é bem simples, eu posso baixar novas opções de personalização por esses botões aqui de baixar novo tema, obter novo tema, né? Baixar novos visuais. Sempre cada parte das opções de personalização do Kubuntu eu posso fazer essas alterações. Como por exemplo aqui, né? Tenho vários ícones diferentes para utilizar. Vou deixar aqui no meu porque é personalizado. Como ele é um sistema com uma particularidade minha, fui eu que fiz essas alterações, você não vai encontrar esse Kubuntu assim bem organizado. Então eu vou clicar aqui na minha máquina virtual e agora a gente vai dar uma olhadinha em como funcionam esses sistemas. Eu vou clicar aqui. Uma máquina virtual, um sistema de máquina virtual, ele constrói basicamente um computador dentro do seu computador. Ele simula que nem igual a imagem de CD, e a gente consegue fazer instalações de sistemas sem a necessidade da formatação do seu HD. Como isso é questão de teste, é o que eu vou fazer aqui para a gente ver de forma bem rápida os outros sistemas. Eu adicionei aqui um controlador de CD, certo? Dentro desse controlador de CD eu selecionei a imagem do sistema, que foi justamente aquela imagem que a gente viu anteriormente, a do Ubuntu, e cliquei em OK. Vou iniciar aqui minha máquina virtual. A telinha vai ficar pequena logo de início, mas vai dar para entender como é que funciona o sistema. O Ubuntu é interessante porque quando você coloca lá, né, o pendrive bootável dele, você pode testar o sistema antes de fazer a instalação. Então você consegue utilizar o seu pendrive como se fosse um HD, e você consegue ver o sistema funcionando, utilizar, né, as aparências e tudo mais. E é isso que a gente vai ver agora. Essa versão é a 18.04. Ela ainda vai ser lançada oficialmente, né, para usuários comuns no momento em que a gente está gravando essa aula, mas é a versão que a gente vai testar agora, que é a mais recente, né? Vamos lá. Ele geralmente demora menos, né? Lembrando que eu estou abrindo por uma máquina virtual, o que faz com que o sistema tenha 3 vezes menos a potência, né? Menos memória RAM. Pronto, abriu aqui a primeira tela de informação que a gente tem, e logo de início a gente tem o idioma. É só a gente clicar agora e experimentar o Ubuntu.
Pronto, esse é o nosso sisteminha funcionando. Lembrando que a gente está abrindo por uma máquina virtual que está simulando a imagem de CD, mas ele particularmente é isso. Não tem muitas... Esse aí é o explorador de arquivos. Só clicar agora em instalar o Ubuntu. Seleciono o idioma e clique em continuar. Agora também a orientação do teclado, né? Para saber que tipo de teclado você está usando. O teclado também é o português Brasil, essa é a primeira opção. Agora a gente tem algumas opções, né? Fazer uma instalação mínima. Se quiser, eu vou fazer agora só para a gente acelerar o processo. Agora é um momento em que a gente seleciona qual é o HD que vai ser utilizado, né? No caso, ou você apaga todo o disco e reinstala só com o Ubuntu, ou você tem as opções aí de instalar juntamente com outros sistemas, clicando em opções avançadas. No meu caso, com várias partições, vai apresentar todas as partições aqui para que eu possa escolher qual a partição correta que eu quero formatar. E aí eu vou dar 2 cliques agora na partição que apresentou, né? No caso a gente só tem um HD, uma partição. Pronto, agora eu seleciono 2 cliques novamente no espaço livre. Acabei de criar uma única partição. Selecionei o ponto de montagem, que é essa barra que indica que é a pasta raiz. E agora a partição selecionada é essa do tipo ext4. É só clicar em instalar agora. Escolher o nosso fuso horário. Pronto, é isso. Enquanto instala, você pode fazer outras coisas. Você pode ver o LibreOffice aqui, por exemplo, né? Já veio na versão 6, que é a versão mais nova. E é isso, é mais um sistema que funciona atendendo aí os requisitos do usuário comum. Também tem a sua loja. Pronto, e é isso. Eu vou desligar aqui, vou apertar no botão de desligar. E é isso. Até a próxima.